Você está no Cláusula Pétrea e quer dizer que o Lula mandou a população comer cachorro? Eu vou analisar essa matéria, essa fala com vocês no final do vídeo, junto com outras duas notícias que mostram o desespero do PT. Você precisa ficar até o final. Primeira matéria aí na tela, inscreva-se no nosso canal ativando as notificações, porque aqui a gente mergulha nas análises políticas, tenho certeza que você vai gostar. Pesquisa eleitoral, hoje saiu mais uma pesquisa da GERP, pesquisa de votos, tensão de votos nacional. Cenário de primeiro turno, prestem atenção nisso aqui, que isso aqui casa exatamente com o que eu tenho falado com vocês nos últimos vídeos. Primeiro turno, Lula 38, Flávio 37. Então, essa pesquisa da GERP aqui já confirma aquele movimento que eu falei para vocês no vídeo anterior. O que eu falei com vocês? É provável que o Flávio já se aproxime do Lula em cenários de primeiro turno. Tá aqui essa pesquisa da GERP que não me deixa mentir. Se você está assistindo aqui os vídeos do canal, isso aqui você já está adiantado nessa análise, beleza? E cenário de segundo turno nos dá aqui números muito curiosos, vamos dizer assim. Olha só, Flávio 48 e Lula 45. No cenário da Atlas, o Flávio está 1 ponto percentual à frente do Lula. No da GERP, ele está 3 pontos percentuais, ou seja, a vantagem está aumentando, muito por conta da desistência do Ratinho, também confirmando o que a gente vem falando aqui. Naturalmente, mais de 80% dos votos do Ratinho vão se reverter para o Flávio. Beleza? Vamos continuar aqui que tem muita coisa para a gente conversar. Polymarket sempre trago aqui para vocês, porque é um cenário de mercado, é uma indicação de mercado que o mercado financeiro usa para ver quem tem mais chance de vencer. O que eu tenho falado aqui nos últimos vídeos com vocês? A tendência é que nos próximos dias o Flávio passasse, não é isso? Confirmado agora, o Flávio já está com 43, quase 44% aí, na maioria aí dos apostadores, o Lula estacionou na casa dos 42%. Curiosa uma informação aqui do Polymarket, o Haddad começou a descambar e crescer como talvez um possível concorrente aí à presidência da República, tá? Só para vocês terem ideia também, a gente tem falado isso aqui nos últimos vídeos, conversei com vocês sobre isso, sobre uma possibilidade de vir o Fernando Haddad e o Lula sair do jogo, ok? Vamos falar a verdade aqui. A chance disso acontecer é muito grande? Não, a chance é quase ínfima, tá? A esquerda não tem outro nome para vencer as eleições, o Haddad não é esse cara. Mas, dado o contexto, muito se especula aí nas redes sociais, né, nos porões da política que o Lula pode desistir, ok? É um cenário mais improvável. Vamos lá, isso aqui, gente, por favor, prestem muita atenção, porque o PL tá assim, destoando na estratégia. Eu falei, no meu outro canal, eu falava o seguinte, desde o ano passado eu falo isso, o PL tem que ter uma boa estratégia para fazer número no Legislativo, especialmente no Senado. Nós temos boas estratégias no Senado, tá? A perspectiva, e até do Valdemar, segundo algumas entrevistas que ele está dando, é aumentar muito a bancada do PL, e a base de apoio à direita no Senado é muito importante para fazer andar processos de impeachment e etc., contra o ministro Supremo, por exemplo. Agora, o que eles estão fazendo também para a Câmara é muito bom. PL chega a 105 deputados, maior bancada de um partido na Câmara em 25 anos. Por quê? Por que do nada, Elias? Porque olha só essa matéria da Gazeta. Flávio atrai puxadores de votos da direita e do centrão para a campanha. O que eles estão fazendo? Estão vendo que dentro do PL pode ser que a gente tenha chapas que estejam em condições de fazer muitos deputados, né? Vocês sabem o sistema eleitoral como funciona. É um sistema partidário, não quantitativo necessariamente, ok? Então, por exemplo, se eu preciso de um coeficiente, em cada estado nós temos um coeficiente eleitoral. Se o partido alcança um coeficiente numérico, ele faz uma cadeira. Agora, se o partido alcança 3, 4, 10 vezes esse coeficiente, ele faz 10 cadeiras. Então, é por isso que o Nicolas Ferreira, por exemplo, ele está muito criterioso aqui em Minas Gerais. Ele está barrando a entrada de candidatos no PL. Por quê? O Nicolas Ferreira é um cara que é um exímio puxador de votos. Ele faz esse coeficiente eleitoral explodir. Então, ele sabe que com os votos dele, ele vai eleger, obviamente, e vai eleger várias outras pessoas. Então ele está selecionando, ó, esse aqui pode entrar no PL, esse não, esse aqui pode, esse não. Porque ele sabe que não é só ele. Ele vai conseguir fazer umas 10 cadeiras aí, tá? Então, isso aqui é muito importante, porque o PL é forte, atrai muitas pessoas, atraindo muitas pessoas, o PL também corre o risco de fazer a maior bancada da história da Câmara, ok? Cuidados precisam ser tomados, ok? E eu espero que estejam tomando cuidado. Por quê? Olha só essa notícia aí. Valdemar se reúne com Aécio em busca de apoio do PSDB a Flávio. Ó, não. Eu até repostei essa matéria só escrito assim, não.
Tem que tomar muito cuidado. Não é todo apoio que compensa. Ah, não, é porque é puxador de voto e é anti-PT que compensa. Negativo. Negativo. O PSDB está em total declínio já há muito tempo. PSDB, alguns falam que nos bastidores, pelas costas, referenda muito do que o Alexandre de Moraes faz. Muito cuidado com isso aqui. Alianças são importantes, a gente vai ter que engolir alguns sapos com pessoas que a gente não gosta mesmo, mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Eu espero que o Valdemar, experiente como esteja consciente disso. Espero que o Flávio também esteja consciente disso, porque a gente tem que pensar também no eventual governo do Flávio. E aí, vai fazer o que com essa galera? Que é a favor do Supremo Tribunal Federal, que é a favor de pautas de esquerda, né? Muito cuidado com isso. Tem que ter aliança, tem que ter maioria, principalmente legislativo, mas isso também tem que ter um certo tipo de limite, beleza? Acho que isso aqui não compensa, não. Tem que se afastar dessa galera. Olha essa notícia, vamos lá, vamos. Isso aqui já voltou a ventilar aí nos bastidores. Vamos lá. Líderes do Novo estão trabalhando nas últimas semanas para que Romeu Zema seja vice-presidente em uma eventual chapa de Flávio Bolsonaro. O Van Hatten, por exemplo, e o Deltan Dallagnol atuam nos bastidores para consolidar essa aproximação. Vocês sabem, vocês que assistem aqui sabem que eu gostaria muito que o Zema fosse o vice do Flávio. Acho que seria um excelente nome para ser vice, ok? Espero que isso aconteça. Acho que principalmente para Minas Gerais, que é, se não o principal, um dos principais polos eleitorais aí, tá? Colégios eleitorais do Brasil. Polo não, né? Colégio Eleitoral do Brasil. É muito importante você ter o Zema na chapa, tá? Muitos falam da Tereza Cristina por ser mulher, é um grande aceno. Também gosto do nome da Tereza Cristina, também seria uma boa vice, mas acho que o Zema seria um pouquinho melhor que a Tereza Cristina, considerando o fator Minas Gerais, tá? Vamos ver como isso aí vai progredir. Não vai ter anúncio de vice agora, anúncio de vice é só mais pra frente, mas vamos monitorar, tá? Porque parece que esse negócio tinha caído, né? O Zema sempre falando que vai levar a candidatura até o fim, as coisas meio que esfriando, mas voltam a ter informações de bastidores que existe essa articulação aí. Vamos esperar para ver. Flávio deve receber apoio público de Michele nas próximas semanas. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Por quê? Teve uma polêmica aí alguns meses atrás, a Michele curtindo um post lá do Tarcísio, falando que o Tarcísio, esse post falava que o Tarcísio era melhor que o Flávio, ou era, sei lá, eu nem lembro muito bem. Mas eu tô vendo o seguinte, qual é o movimento que eu tô vendo aí nas redes sociais? Principalmente a imprensa tradicional, usando um possível conflito entre o Flávio, Michele, Bolsonaro, os filhos, não sei o que, como uma faísca de polêmica, como uma criação, como um gatilho para que se crie uma polêmica dentro da campanha do Flávio, em cima do nome do Flávio, que está bem tranquilo, que está bem pacífico, que está jogando o jogo de maneira muito inteligente. Se a Michele vier a público e apoiar o Flávio com todas as palavras, coloca um fim nisso, tá? E fecha essa brecha de possível briga, de possível picuinha, porque eu ainda acho que a imprensa vai explorar qualquer coisa que seja contra o Flávio. A Michele dá esse aceno publicamente, vai ser muito importante. Então, excelente notícia aí, beleza? Vamos lá, gente, vamos comentar um negócio aqui que eu falei com vocês no último vídeo. Olha essa matéria que tá aí na tela. Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos do Planalto. Tá? Só que, presta atenção nisso aqui que eu vou falar com vocês. Ó. Carga tributária em relação ao PIB subiu mais de 1 ponto percentual em 2 anos, mas volume de despesas cresceu em ritmo ainda superior. Iniciativas ajudam a bancar programas sociais, diz governo. Tá, vamos lá. Isso aqui, para você que não sabe, é assim, o desastre da economia do nosso país. Tá? O que o Lula faz? Ele aumenta imposto, conforme a arrecadação vai aumentando, ele aumenta os gastos do governo. Isso aqui é de uma irresponsabilidade monumental. E feita por especialistas, assusta ainda mais, né? Se bem que o Haddad não é especialista em economia nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Mas enfim. Então, vocês conseguem entender a raiz do problema aqui? O governo aumenta imposto para quê? Para ter suporte financeiro para programas sociais, para assistencialismo, para populismo, para aquilo que destrói o Brasil e acostuma mal a população. Um dos principais problemas que a gente tem no Brasil, não sei se você tem consciência disso, mas é a população dependente culturalmente, presta atenção nisso, culturalmente de programas governamentais. As pessoas não sabem viver sem o governo. É o famoso governo paternalista. O governo tem que fazer tudo, o governo tem que dar tudo, o governo tem que administrar tudo. Tudo é governo, 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 governo. Quando nós temos governos de direita, nós temos políticas, a gente tem um progresso no sentido de desacostumar as pessoas a depender do governo.
Por isso que eu falei que, gente, qualquer pessoa que se diz de direita deveria ter votado no Bolsonaro em 22. Esse negócio de voto nulo é burrice. Por quê? Por mais que o Bolsonaro tenha 1 milhão de problemas, nós iríamos continuar nesse progresso rumo à diminuição da dependência do brasileiro do governo. Quando nós acostumarmos, criarmos a cultura do brasileiro parar de depender do governo, aí sim a gente vai implementar reformas de direita, aí sim nós estaremos culturalmente preparados para implementar reformas de direita, diminuir, enxugar os gastos do governo, diminuir tributo e fazer o Brasil voar. Só que isso leva tempo. Para você acostumar as pessoas, para você fazer com que elas se acostumem com a ideia, vai levar muito tempo. Então, as pessoas que eram críticas ao Bolsonaro, sabe o que elas deveriam pensar? O seguinte: não, eu sou crítico ao Bolsonaro, mas eu sei onde eu quero chegar, eu sei o objetivo que eu quero para o Brasil. Deixa eu passar aqui pelo Bolsonaro, porque chega em 2026, a gente levanta um candidato mais preparado que o Bolsonaro. Depois que esse candidato, a gente vai lapidando a direita. Mas não, vamos deixar o Lula vencer, né? O amor venceu. Ai, Bolsonaro fala palavrão. Ai, Bolsonaro quer dar golpe. Ai, meu Deus. Aí, tá vendo? Toma, ataca aí, ó. 27 vezes em 3 anos no Planalto. Pra quê? Pra fazer populismo. É isso, né? Mas enfim, explicar isso para algumas pessoas parece ser difícil demais. 62% veem taxa das blusinhas como o maior erro de Lula. Eu quis trazer essa notícia aqui pra vocês, porque vocês lembram no vídeo anterior, quem assistiu vai lembrar do que eu tô falando. Que eu falei o seguinte: gente, eu não acho que o Haddad é uma boa pra ficar no lugar do Lula aí como candidato, apesar de algumas pessoas, alguns especialistas cravarem que esse é o melhor movimento. Por quê? Está incrustado, sabe, agarrado no nome do Haddad, essa pecha de taxador, o ministro do imposto, o Taxad. Então, isso aqui vai fazer com que o Haddad já entre na campanha já com a rejeição muito, vai fazer subir a rejeição dele. E aí sai essa notícia, tá vendo? 62% vê essa taxa. O que foi essa taxa das blusinhas, né? Foi uma taxa, uma fiscalização maior nos impostos de importação, né? Ou seja, desestimulando, melhor dizendo, o brasileiro a comprar fora e estimulando a comprar dentro para aquecer a economia nacional. Isso é uma burrice, medida protecionista estúpida, nunca deu certo na história, não iria dar certo aqui, mas o governo Lula tentou fazer isso, né? E isso caiu muito mal. Vocês lembram no início do governo Lula a polêmica que foi, né? Então é uma coisa bem interessante. Vamos lá, mais um IPCA ruim, inflação de alimentos começando a pegar, faltando meses para a eleição. A gente viu aqui, a gente vai falar disso daqui a pouco, inclusive, isso tem a ver com comer cachorro do Lula, tá? Mas isso aqui é muito interessante, a inflação veio um pouco maior do que o esperado. Em outras vertentes do mercado, a inflação está mais controlada. Sabe onde está pegando? A alimentação. Isso aqui é terrível para o governo. É um desastre completo para o governo Lula, tá? Mas é interessante essa informação. Vamos lá, tem mais. Desemprego volta a subir no Brasil e atinge 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro. Isso aqui está ligado à sazonalidade. Quem é comerciante e quem é da área do varejo sabe o que eu estou falando. Os períodos sazonais, eles são períodos de um crescimento no consumo, tá? Então são períodos atípicos, eles não são normais, mas ao mesmo tempo que são atípicos, eles são esperados, já são calculados aí pelos comerciantes, pelos varejistas, ok? O desemprego aqui nesse trimestre já era esperado? Era um pouco de aumento. Só que, qual que é o problema aqui? Parece que veio um pouco a mais que o esperado. Então já é para ligar o alerta aí do governo. Outra notícia negativa. Vamos ver como o mercado, principalmente de varejo, vai performar nos próximos meses. Vamos lá. Globo News admite o óbvio. Decisão do STF contra a prorrogação da CPMI do INSS pode virar arma eleitoral. Eu nem quero entrar muito nisso aqui. CPMI do INSS enterrada pelo Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, eu vou até me abster de comentar, porque senão eu confesso para vocês que é uma das minhas fraquezas. Se eu me embarcar aqui para comentar de Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, eu perco aqui quase que a razão, né? E tem que tomar cuidado, porque a gente vive numa ditadura, eu não posso falar qualquer coisa. Mas o comentarista da Globo News aqui, o especialista, ele tá falando o que eu falei para vocês, tenho falado nos últimos vídeos, certo? Ele fala, ó, para parte da população, STF e governo são irmãos, e são aliados políticos, fazem parte do mesmo grupo político, certo? Enterrar a CPMI do INSS. Podem tentar barrar a CPI do Banco Master, mas o escândalo do Banco Master ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, além da delação do Daniel Vorcaro, que está prestes a sair. Pode ser uma bomba, pode selar de vez a derrota do PT esse ano. Então,
as coisas não, apesar de pode ter sido uma vitória do governo, pode, né? Porque o governo Lula não quer investigar, que se investigue isso, principalmente agora que o Lulinha está envolvido. Mas não vai ajudar muito não, tá? Não vai ajudar muito não. Essa notícia eu quero comentar rapidamente com vocês. O governo Lula articula crédito de até 7 bilhões para limitar o aumento da conta de luz em ano eleitoral. Desastre total. Tá errado isso aqui. Tá errado. Ah, Elias, mas você não leu a matéria não? Bolsonaro também fez. Tá errado. Tá errado. Eu sempre falo com vocês, eu não vou me abster de criticar, eu prefiro não fazer conteúdo se eu tiver que vir aqui ser mentiroso com vocês. O Bolsonaro fez também, mas tá errado. Tá errado. E o governo Lula vai fazer igual, talvez até pior. Que é o quê? Você pega um empréstimo, dá para distribuidoras de energia, certo? Para que elas não repassem aumento imediato lá na ponta, lá na conta de luz. Não passando esse aumento imediato, o governo não colhe o ônus disso, certo? Só que depois o aumento vem corrigido e não sei o quê. É uma besteira, é uma besteira. A Dilma fez em 2014, o Bolsonaro acabou fazendo em 22, infelizmente tá errado, tá errado. E o Lula, pelo que tudo indica, vai fazer também, ok? Mais uma medida terrível aí do governo. Vamos lá, continuando, o governo zera imposto de 970 itens de tecnologia e mira queda de preço. Ó, que bom, nossa, que maravilha. Qual que é o problema disso aqui? Primeiro, que o governo aumentou os impostos sobre isso aqui, tá? Voltou atrás, parece que agora tá voltando atrás de novo. Se eu não entendi errado, parece que é isso. Só que, eu falei pra vocês, agorinha mesmo, o governo Lula só sabe fazer política com o dinheiro dos outros. Ser socialista com o dinheiro dos outros é bom demais. O governo Lula só sabe arrecadar muito para fazer política populista, é só cobrar. Não tem outro método do governo Lula fazer política, é só assim. O que eu quero dizer? Não existe na concepção racional de economia do governo Lula zerar imposto, diminuir a arrecadação. Se está zerando de um lado, está sobretaxando de outro. É o que faz no imposto de renda. Eu vou isentar quem ganha até 5 mil e vou tacar imposto em quem ganha mais. Na prática, a isenção de IR até 5 mil é aumento de imposto para super rico. Isso dá certo? Não! Não dá certo! Aumento de imposto só é bom, sustentável, só apoio se vier com redução de gasto estatal. Mas governo Lula, meu amigo, é sócia. É socialista, gosta de torrar dinheiro. Então isso aqui, as pessoas podem olhar a manchete e comemorar, mas quem entende o mínimo de economia vinda do governo Lula sabe que isso aqui não é sustentável, beleza? Vamos lá, entramos na parte final aqui do vídeo, que eu prometi para você lá no início, tá? Janones alerta que Lula pode tomar taca de Flávio na eleição. Essa semana o André Janones divulgou esse vídeo aí, né? Falando que agora tem que ir pra cima do Flávio, tem que detonar o Flávio, porque o Flávio é um bandido, o Flávio é um miliciano, e se a esquerda não começar a ir com ódio, ele usou essas palavras, tá? Com ódio pra cima do Flávio, vão perder as eleições. O Lula vai tomar uma surra esse ano, né? Qual que é a grande questão aqui envolvida nessa estratégia do Janones, que eu tenho falado pra vocês? Fazer um diagnóstico errado do cenário eleitoral está jogando o PT no buraco. Está jogando o PT no buraco. Por quê? As pessoas, sabe aquelas pessoas que fizeram diferença em 2022? As pessoas que não gostam da polarização, as pessoas que não sabem se são de direita ou de esquerda, as pessoas que não gostam de brigas na política, as pessoas que não brigam por políticos, as pessoas que rejeitam Lula e Bolsonaro. Essa galera, elas decidiram 22. Elas decidiram 22. Muitas foram pro lado do Lula porque era o Lulinha paz e amor. Certo? Agora, essas pessoas continuam com a mesma opinião, com o mesmo ranço de briga por político, de polarização, e elas estão lá. O movimento do Flávio, por que o Flávio está crescendo nas pesquisas? Porque o Flávio está mais pacificador, porque o Flávio está mais trazendo aliados do que fazendo inimigos, o discurso do Flávio é moderado, o mercado está aceitando melhor o Flávio. Certo? Então o Flávio está seguindo nessa toada. E o Lula, pelo contrário, só desastre, só besteira, só radicalização. Tá afundando as pesquisas. O que o Janones faz? Não, agora eu tenho que destruir a reputação do Flávio. Eu vou apostar na estratégia que uma boa parte do eleitorado, esse eleitorado que não é de direita nem de esquerda, esse eleitorado que a gente não tem o voto deles garantido, eu vou apostar na estratégia que essa parte do eleitorado rejeita. Baita estratégia. Ó, vai fundo, tá? Vai fundo, que Deus te abençoe, que você seja muito bem sucedido, né? Que você faça essa estratégia, assim, de maneira excelente, porque o efeito reverso aqui vai ser notório. Tem até
essa moça aqui, eu não sei o nome dela, mas ela é uma grande influenciadora de esquerda e estão resgatando o tweet dela de um ano e pouco atrás, final de 2024, quando tivemos a eleição do Donald Trump. Ó. Minha opinião, ou a esquerda do Brasil aprende a jogar sujo, contar mentira, inventar atentado fake, destruir reputações, ou em 2026 a lapada da direita vai ser história. Isso, vai, afunda nisso aí mesmo, tenta inventar atentado fake, porque na opinião deles, lá, a tentativa de cancelamento do Trump lá foi tudo fake, foi tudo construído. Ai, meu Deus do céu. Isso aí. Ó, novamente, eu falei no vídeo anterior para vocês que o Lula tinha feito um diagnóstico certo a primeira vez, pela primeira vez. O Lula falou, acho que o endividamento das famílias e a queda de consumo está sendo ruim para a gente. Primeiro diagnóstico que ele faz certo. Agora, já começa a fazer tudo errado. A esquerda já começa a diagnosticar tudo errado. Já vão começar, se for nessa toada aí, estão péssimos, né? E a última notícia, como prometido lá no início, o Lula. Lula diz que brasileiros estão aumentando os gastos com cachorros e afirma que na China eles não têm esse problema. Qual que foi o contexto aqui do Lula falar isso? Ele estava falando que, falando sobre a inflação, que aumentou, que eu falei, como eu cheguei a comentar com vocês aqui, principalmente sobre alimentos, tá? E aí, qual que é a grande questão aqui envolvida nessa polêmica? O Lula pegou e falou para um chinês que lá na China eles não tem problema, que ao invés de ficar cuidando de cachorro, gastando dinheiro com o cachorro, né, lá não tem esse problema. Ele deu a entender, fez uma piada totalmente politicamente incorreta. Se é o Bolsonaro fazendo um negócio desse aqui, é um mês xingando o Bolsonaro na mídia, o Bolsonaro fala besteira, mas o Lula pode, né? Foi assim, uma coisa totalmente de mau gosto e que pegou muito mal. Somado a essa declaração aqui, né, o Lula mandou, só pra gente responder a pergunta do início do vídeo, né, o Lula mandou as pessoas comerem cachorro? Não, mas fez uma piada totalmente de mau gosto usando uma verdade, que em muitas regiões da China ainda tem essa prática de comer cachorro, principalmente em regiões mais pobres, né, então assim, foi terrível, né, mas, o que eu quero dizer com isso aqui pra gente encerrar o nosso vídeo? O Lula está colecionando declarações desastrosas, o cara tá assim, parece que já tá fazendo um discurso bêbado. Eu vi um discurso dele hoje que parece que tá bêbado. O Lula, ele fez um negócio tão ridículo outro dia. Tava num evento de aviação. Ele pega um avião, uma miniatura de um avião, e começa a correr com o avião na mão, uma cena constrangedora. Parece que tá meio louco, parece que tá meio, sabe, esquisito. Ele não tá batendo bem das ideias. Não tá batendo bem. O cara já perdeu a racionalidade. Né? E a gente que estuda história, eu sempre comento isso com os meus alunos, eu falo, gente, todo líder que um dia foi muito amado, todo líder que se sente ameaçado, ele começa a surtar. A gente tem um caso muito famoso dos expurgos stalinistas da década de 30, né? Stalin começou a perseguir gente do partido e cancelar uma galera. Todo líder, ele não fica bom da cabeça, não. Ele começa a dar uma surtada, certo? E começa a perder apoio e começa a surtar, começa a ficar meio louco. Parece que o Lula tá seguindo por esse caminho aí, né? Reforça as chances lá dele não concorrer esse ano, apesar de eu achar que são muito poucas, mas, sinceramente, pelo que o Lula tá falando aqui, fazendo, a postura dele pública tá estranha. Tá bem estranha, tá bem esquisita, tá? Você viu o nosso último vídeo que eu falei da pesquisa da Atlas Intel? Não é possível que você não viu. Se você não viu, tá perdendo informação. É só você clicar aqui do lado, é esse vídeo que tá passando aí do seu lado agora. Você precisa clicar para você ter uma noção melhor do cenário eleitoral. Clica aí.